Olá, educador, educadora, sejam muito bem-vindos ao módulo do desperdício e a sustentabilidade. É um módulo que faz parte do curso Ciência Cidadã nas Escolas. Este módulo será composto por 3 aulas, sendo uma primeira, a de hoje, que nós vamos contextualizar o tema desperdício de alimentos no contexto escolar. Uma segunda aula em que eu vou trazer para vocês um protocolo baseado nos pressupostos da ciência cidadã e uma sequência de ensino por investigação, em que a gente vai propor intervenções para que aconteçam as aprendizagens e, consequentemente, a mudança de comportamento, ou seja, a eliminação do desperdício de alimentos no contexto escolar. E uma terceira aula em que nós vamos tratar dos resultados de aprendizagens decorrentes da participação da proposta. Tá bom? Então, mais ou menos a estrutura do curso. Eu sou a Jussara Almeida Bezerra, a minha formação inicial é letras, atualmente eu sou mestranda do Programa de Ensino História da Ciência e Matemática da UFABC. Minha pesquisa é na linha de ensino e aprendizagem. Eu pesquiso as interfaces entre a ciência cidadã e o desperdício de alimentos no contexto escolar. Sou diretora de escola do município de São Bernardo do Campo desde 2012. Já passei pelas etapas de ensino fundamental, pré-escola, creche, e fui professora no município de São Bernardo do Campo e em Diadema também. Também atuo como professora freelancer de uma faculdade da região do ABC, e meu foco é a formação de professores, gosto bastante desta área. Agora apresentando para vocês um pouquinho da minha afinidade com esse tema. A alimentação tem feito parte de um percurso da minha vida, me interesso bastante, gosto muito desta temática. E no ano de 2019 eu tive a oportunidade de chefiar um setor de alimentação de um município da região metropolitana de São Paulo. E lá nós entramos em contato com diversas questões, né, de ordem sistêmica. Por exemplo, precisamos reduzir o desperdício de alimentos pela questão, né, do impacto orçamentário, precisamos consolidar os hábitos, né, de alimentação, trazendo novas propostas, enfim, são coisas que circulam dentro, né, algumas coisas que circulam dentro do setor de alimentação escolar, que é dirigido pelo PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E eu pensava assim, poxa vida, desperdício de alimentos, né? Como a gente pode trazer esse tema na perspectiva da aprendizagem? Porque eu tinha esse olhar educador, tenho, né, esse olhar educador. Então pensei, como a gente pode envolver os estudantes nessa proposta, né, de redução do desperdício e trazendo também aprendizagens para a vida. Então, em 2019, eu tive a oportunidade de conhecer a ciência cidadã, lá no curso Conservação Ambiental Participativa nas Escolas, proporcionado, né, ele foi ofertado pela UFABC, organizado pela professora doutora Natália Pirani Guilard Lopes, que hoje é a minha orientadora do mestrado. Então, percebi na ciência cidadã uma possibilidade de trabalhar essa temática, na perspectiva das aprendizagens ativas, participativa. Então, foi algo que mudou, né, a minha forma de olhar, trouxe novas perspectivas para o ensino e desde então eu tenho me envolvido, né, nessa questão do ensino, né, de ciências com as interfaces aí, né, baseado nas interfaces com a ciência cidadã, tenho me envolvido no grupo de pesquisa, organizada também, dirigido pela professora Natália. Então, a ciência cidadã tem me acompanhado aí por um período aí desde 2019, até virar o meu projeto de pesquisa do mestrado, porque eu tinha inquietação, né? Será que uma iniciativa de ciência cidadã ela é capaz de contribuir para aprendizagens em ciência e, consequentemente, também contribuir para a eliminação do desperdício de alimentos, né? De que forma essa participação, essa coleta de dados, essa análise, né? A investigação, a publicação de resultados, né? Como isso tudo pode contribuir para essa mudança, né, de comportamento e, consequentemente, para a sustentabilidade e para a saúde planetária. Então, o meu mestrado, né, a dissertação que eu tenho produzido tem esse título grandão aí, né, mas já vou explicar o que é.
avaliando potencialidades e desafios de aprendizagem em ciência cidadã, a partir de sequência de ensino por investigação sobre o desperdício de alimentos no espaço escolar. Então, é um título grande, né? Mas basicamente o trabalho consiste em avaliar o potencial da ciência cidadã aplicado a uma sequência de ensino por investigação, que eu vou explicar na aula 2, o que seria, né, basicamente isso, mas o quanto também isso contribui para a redução do desperdício de alimentos, né? Então, basicamente é isso. O trabalho, ele tem sido divulgado em algumas revistas periódicas, né, da área, então eu destaquei algumas aí, e também quero dar luz, né, ao STEAM Education Hub, que foi a publicação no Reino Unido, a publicação também recente na Planetary Health Education, nos Estados Unidos. Ano passado, em outubro de 2023, a pesquisa concorreu ao prêmio Josué de Castro, promovido pelo CONSEA, né, o Conselho de Segurança Alimentar São Paulo, e recebeu o primeiro lugar de pesquisa científica com a temática, né, fome, redução do desperdício de alimentos, sustentabilidade e numa proposta educativa, né, no contexto educativo. Então, alguns destaques aí para a divulgação, né, da pesquisa, o alcance da pesquisa e o reconhecimento. Então, vamos falar um pouquinho do desperdício de alimentos. Certamente, desde sempre, a gente ouviu essa temática nas nossas residências, né? A gente ouvia frases do tipo desperdiçar comida é pecado, né? Trazendo para um aspecto de moralidade. Nós já ouvimos também joga-se comida fora, com tanta gente passando fome. Eu ouvia isso muito dentro de casa, já ouvi na escola, enquanto estudante e também como educadora. Eu já falei e hoje, no papel de gestora, eu ouço bastante esse tipo de argumentação, né? Que tem um viés social, né? Da questão do desperdício de alimentos. E também frases do tipo: acha que dinheiro nasce em árvore para ficar jogando comida no lixo? Né, uma dimensão mais econômica, uma questão de reação, né, em cadeia sobre o desperdício, né, o impacto do desperdício para o preço, né, do alimento, enfim. São frases que a gente escuta, né, que estão presentes tanto no nosso contexto familiar quanto da escola. E um dado interessante e assustador, né? É que 1/3 dos alimentos produzidos em todo o planeta é desperdiçado. Então, assim, gente, não é pouca coisa, é muita coisa, é 1/3. E é uma preocupação internacional a questão do desperdício de alimentos na atualidade. A gente tem visto isso fazer parte das políticas públicas, da mídia. A mídia tem trazido esse assunto com uma certa frequência. Então, é um assunto que tem permeado aí a preocupação, né, os olhares. E também destaco aqui o relatório, né, da PNUMA, que é a organização da ONU, né, para o meio ambiente. Eles emitiram agora no dia 27 de março dados referente ao desperdício no plano do consumo, né, onde que mais acontece o desperdício de alimentos na ponta, né, no consumo final. E dentro das residências, dentro das casas, o desperdício acontece em termos numéricos de 60%. Em bares e restaurantes, 28%. Em supermercados e feira, 12%. Então, isso revela, né, o quanto que o desperdício de alimento está no nosso controle, né, no nosso poder de ação. Então, isso é bem importante, é um dado relevante para a gente pensar em ações pedagógicas. E também, olha esse número, gente, é um número assustador, né, que os domicílios desperdiçam mais de 1 bilhão, prestem atenção nesse número, 1 bilhão de refeições por dia. É muita comida jogada no lixo, né, gente? Então, isso equivale a 1,3 refeições por dia para todas as pessoas do mundo afetadas pela fome. Então, são dados alarmantes, assustadores, que trazem impactos, né, econômicos, sociais, ambientais, e que isso precisa ser trabalhado numa perspectiva pedagógica. Também um outro dado da ONU é com relação à crise planetária, né, decorrente das mudanças climáticas
e também, né, a questão do quanto estamos distantes, de alcançar os objetivos para o desenvolvimento sustentável. Então, estamos muito longe, né, porque temos perdido a biodiversidade, temos poluído mais, descartado muitos resíduos de forma indevida, né, de forma não pensada, e isso tem trazido prejuízos à saúde planetária, que diz respeito a essa relação, né, entre o homem e o meio ambiente, uma relação até em termos de saúde, né, que as nossas ações refletem, trazem impacto ao meio ambiente, e esse meio ambiente também devolve aí essa ação, né, numa via de mão dupla, trazendo respostas que muitas vezes têm impactado o nosso bem-estar, nossa saúde. Então, o meio ambiente tem gritado, né? E a gente precisa repensar a nossa relação com esse meio ambiente e trazer a discussão cada vez mais para uma linha horizontal, né? Uma relação mútua entre homem e meio ambiente, e não uma relação hierárquica de superioridade do homem sobre o meio ambiente, né? Que é o que o capitalismo, né? O que as teorias antissustentáveis defendem, né? Ou priorizam. E também uma coisa importante, gente, quando a gente fala de desperdício de alimentos, é interessante a gente pensar no desperdício de alimentos sob a perspectiva da complexidade. E aqui eu cito um teórico, Edgar Morin, ele é autor deste livro aqui, acho que dá, vou colocar bem pertinho da telinha aqui para vocês verem. É um livro bastante conhecido pelos educadores, né, chamado 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. E o Edgar Morin, ele traz uma contribuição interessante quando ele fala do conhecimento visto na perspectiva da complexidade. E ele fala que há complexidade quando os elementos diferentes são inseparáveis, constitutivos do todo. Então, assim, o que são esses elementos diferentes? Seria economia, política, meio ambiente, psicologia, a dimensão afetiva, a dimensão ambiental, né? Todas essas dimensões distintas se interconectando para se definir um todo, para você entender o todo. Então, nessa mesma linha, né, da complexidade, a gente pode dizer que falar de desperdício de alimentos é uma questão de ordem complexa, porque envolvem várias vertentes. Não é só essa questão moral de não jogue comida fora porque é o pecado, ou não jogue comida fora porque tem muita gente passando fome. São pontos importantes, porém, são pontos que precisam ser ampliados para que a gente entenda a questão dentro da sua proporcionalidade. Então, precisa ampliar para a dimensão ambiental, ampliar para a dimensão econômica, trazer toda essa discussão. E eu digo aqui para vocês, né, até por experiência da aplicação da sequência por investigação com os estudantes, eles são plenamente capazes de compreender essas questões nesta ótica. Eles têm saberes prévios, a gente consegue ser aí facilitadores, né, enquanto educadores do pensamento complexo dos estudantes, desde que a gente se proponha a entender essas questões na perspectiva da complexidade para levá-los a reflexões complexas, tá bom? Então, deixo aqui a contribuição do Edgar Morin, e dentro dessa perspectiva, então, da complexidade, eu também destaco 2 referenciais teóricos aqui da Unesco, e Grandes Olhos e seus colaboradores, 2014, em que eles falam do tripé da sustentabilidade. Então, sustentabilidade tem dimensões, então também é uma questão de ordem complexa. A dimensão econômica, social, ambiental, e colocaria aqui outras, né? Eles trazem as dimensões básicas, mas colocaria política, afetiva, teria tanta coisa aqui para agregar dentro dessa ótica da complexidade. Então, pensando em tudo isso, né, a gente pode dizer, a partir de referencial teórico Estima e seus colaboradores, que a escolaridade influencia na escolha dos alimentos. E precisamos, então, pensar em escolha não só na perspectiva nutricional, né, na perspectiva da saúde, mas também na perspectiva da sustentabilidade, que é um tópico importante para a gente pensar nas nossas escolhas alimentares, né? O quanto comer, o quanto repetir, o dimensionar, né, a questão do descarte do alimento, então pensar no impacto, né, dessa ação. Então a escolaridade influencia, ou seja, o currículo, né, a perspectiva escolar vai trazer uma influência sobre essas escolhas.
E o espaço escolar é um instrumento favorável para as ações preventivas voltadas para as práticas de desperdício. Então, também uma outra afirmação importante, um pressuposto importante. E durante a minha pesquisa, eu fui dar uma olhadinha na questão de como a BNCC traz a abordagem da alimentação no currículo, né? Como ela indica que as redes, né, os sistemas construam seus currículos. E a gente vê uma ênfase voltada para a questão da alimentação na perspectiva nutricional ou na perspectiva da saúde. E pouca ênfase, ou nenhuma, eu diria até nenhuma, né, ênfase na questão alimentação sustentável. Então, eu trago aqui um referencial teórico de análise do discurso chamado da Anne Orlandi, 1987, em que ela fala que o discurso é o dito e também o não dito. Ela traz algo muito importante aí para a gente pensar em termos de abordagem de temáticas no currículo. Então, quando não há a menção sobre essa questão, existe também uma tendência a se pensar em intencionalidade ou ideologia, ou na falta de conhecimento da repercussão ou de uma necessidade curricular. Então, quando não se traz esse assunto para os nossos currículos, isso diz muito, né, nessa perspectiva de análise discursiva. E há um questionamento, né? A alimentação escolar, ela acontece em todas as escolas no Brasil inteiro. Seja fornecido pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, seja na perspectiva da rede particular que as crianças levam, né, os estudantes levam o seu alimento, ou seja, é uma atividade que acontece diariamente no espaço escolar. E por que essa atividade ela não vem sendo discutida numa perspectiva curricular? Então, acho que é algo também para pensar, que esse não dito diz muito sobre o quanto que esse assunto poderia, né, ganhar um potencial aí de discussão e de aprendizagem. Então, por fim, né, como eu disse, eu conheci a ciência cidadã e percebi o potencial, né, que a ciência cidadã tem quando ela faz interface, né, com o ensino de ciências. Porque por meio da ciência cidadã nós podemos trabalhar as problematizações, uma situação problema, uma questão ambiental, uma demanda local. Ela nos permite, com os estudantes, né, com os cientistas, os não cientistas, coletar dados, analisar dados, divulgar dados, e todo esse processo, né, de inclusive tomada, né, de consciência ou de construção de conhecimentos levam ao processo de alfabetização científica, que a BNCC menciona, né, que é um dos eixos aí do ensino de ciências, levando a mudanças de comportamento com embasamento científico, ou seja, a produção de conhecimento. Então, a ciência cidadã, ela tem esse potencial, ela tem a questão de trazer a ciência para não cientistas, então ela enfatiza, né, a ciência para não cientistas, e ela tem o pressuposto da participação e do engajamento. Então, é um eixo bastante interessante, importante, para a gente inserir aí ao contexto do ensino de ciências. Então, foi com base, né, nesse conhecimento da ciência cidadã que eu pude estruturar uma sequência didática de intervenção, estruturar meu projeto de pesquisa. Então, quando eu fiz o curso lá em 2019, o curso de conservação ambiental participativa nas escolas, uma das tarefas, né, do curso era elaborar protocolos de intervenção ou aplicar protocolos de intervenção, alguns protocolos que nós conhecemos, né, de ciência cidadã, que tem toda a metodologia de como coletar dados, de como analisar dados, né? Eu vou trazer isso na segunda aula, o meu protocolo, baseado nos pressupostos da sequência por investigação. E aí eu pude trazer esse olhar, né, da temática do desperdício de alimentos aplicado a esses protocolos, né, sistematizado nesses protocolos de ciência cidadã. Então, foi nessa época que eu pude idealizar esse protocolo. Ele foi testado, né, em um contexto antes de ser replicado no cenário de pesquisa.
ele teve uma validação, né, como se fosse um projetinho piloto, um protocolo piloto, em que eu pude testar os questionários, pude melhorar os questionários, e eu diria que hoje eu ainda faria totalmente diferente, melhor, né, talvez porque o nosso olhar vai amadurecendo, mas esses protocolos, ele tem esse amadurecimento, esse olhar, né, a partir de uma proposta de intervenção baseada na ciência cidadã. Ok? Então é isso que a gente vai trabalhar. Na próxima aula eu vou apresentar para vocês essa proposta de intervenção pedagógica e deixo aqui os referenciais teóricos utilizados e agradeço a participação, o interesse de vocês por esse curso e espero ser aqui uma facilitadora, né, ajudar a pensar junto em possibilidades de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!